Tenho aqui um fóssil. É um fóssil de um peixe, como podem ver, preservado numa pedra e partido bem no meio. Há milhões de fósseis de plantas e animais em toda a Terra e, claro, viveram e morreram, normalmente rápido e repentinamente, e em tais condições foram preservados. Normalmente, um animal ou planta que morre é oxidado por bactérias até desaparecer. Mas esses foram depositados na água e preservados por circunstâncias especiais. E aqui estão os nossos fósseis. E agora é nosso propósito verificar nossos fósseis para ver o que nos revelam a respeito da história biológica da Terra. Agora, em todos esses milhões de fósseis que são encontrados, os cientistas tentam aplicar algum tipo de ordem. E a ordem que desenvolveram é a chamada coluna geológica. Supostamente, a primeira camada a assentar-se na base de rocha cristalizada é a pré-cambriana. Então você segue para a cambriana, daí pela triásica e então pela quaternária, a mais recente onde se encontram fósseis humanos. Ora, é muito importante ser capaz de datar fósseis encontrados. E isso é feito pelo método Index de Fósseis. Foi descoberto que, vamos dizer que na Cambriana você acha o trilobite. Fósseis que são típicos são chamados fósseis de Index e são datados pela posição que ocupam na coluna geológica. O problema é que nem sempre ou poucas vezes alguém encontra uma coluna geológica assim, então é necessário que encontremos outra maneira para datar a coluna. Como os evolucionistas determinam a idade desses fósseis feitos de rocha dura? Que métodos usam, por exemplo, para datar esses ossos de dinossauro? Será que eles realmente têm milhões de anos, como os evolucionistas afirmam? É importante mencionar que os restos de dinossauros não foram provados ter milhões de anos de idade. Isso é simplesmente parte da teoria da evolução. Se você perguntasse a um paleontólogo evolucionista qual a idade de um determinado osso de dinossauro, ele provavelmente faria o seguinte. Primeiro, tentaria determinar a que criatura o osso pertenceu. Aí, determinaria em que camada de rocha o osso foi sepultado. Então, verificaria num livro de geologia ou num gráfico qual era a camada de rocha. Aí então, o paleontólogo lhe diria que o osso tinha, por exemplo, 100 milhões de anos de idade. Ele diria que o osso tem aquela idade porque a rocha em que foi sepultada tem 100 milhões de anos de idade. Porém, se perguntássemos ao geólogo que escreveu o livro de geologia como ele sabia a idade da rocha, ele provavelmente nos diria que a rocha tinha no mínimo 100 milhões de anos porque tinha esse tipo de dinossauro fossilizado nela. Então, o que você está fazendo com isso? Você está datando o fóssil pela camada e depois datando a camada pelo fóssil. Ora, isso é conhecido como raciocínio circular e, é claro, não é exatamente uma forma conceituada da lógica. Se, como diz a teoria da evolução, uma espécie gradualmente se evolui em uma outra, então, com certeza, esperaríamos encontrar muitas delas nessa transição. Peixes que começaram a ser anfíbios, ou répteis que começaram a criar asas. Dr. Joe N. Gish, do Instituto de Pesquisa Criacionista em San Diego, conhece muito a esse respeito. Então vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. O registro fóssil é frequentemente usado pelos evolucionistas para apoiar a teoria da evolução. Na verdade, o registro fóssil é uma vergonha para a teoria da evolução e dá apoio ao conceito de uma criação especial direta. Por exemplo,
Se a teoria da evolução fosse verdadeira, então o registro fóssil deveria iniciar com uma forma de vida muito simples que gradualmente evoluísse em formas cada vez mais complexas. E, é claro, se a teoria da evolução fosse verdadeira, então haveria um grande número de tipos intermediários, ou formas em transição, ou o que chamaríamos de formas de passagem. Por outro lado, se a criação for verdadeira, o registro fóssil se inicia com formas de vida bastante complexas, para as quais não se encontrariam ancestrais evolucionários. E se a criação for fato, não esperamos encontrar qualquer forma em transição dos tipos criados ou dos tipos básicos, nem de plantas, nem de animais. Agora vamos dar uma olhada no registro fóssil e ver o que realmente mostra. Nas rochas cambrianas, que os evolucionistas dizem ter sido inicialmente formadas a partir de uns 600 milhões de anos atrás, encontramos uma tremenda variedade de formas de vida complexas. Por exemplo, encontramos os trilóbites. Eles são tão complexos que os evolucionistas estimam que sua origem evolucionária necessitaria de, quem sabe, uns 2 bilhões de anos. E se tudo isso fosse verdade, então, nas rochas pré-cambrianas, rochas que geralmente são encontradas abaixo das rochas cambrianas, nessas rochas pré-cambrianas, nós deveríamos encontrar os ancestrais desses invertebrados mais complexos. Muitas das rochas estão intactas e perfeitamente capazes de preservar fósseis. Do que achamos nessas rochas pré-cambrianas? Bem, podemos afirmar isso. Em nenhum lugar da face da Terra, alguém foi capaz de encontrar os ancestrais evolucionários desses animais cambrianos. Ora, a Terra e o Sistema Solar devem ser comparados com uma vela. Nós não sabemos quando a Terra foi colocada para funcionar e começou a se queimar. Não sabemos se a média da queima, do gasto, isto é, do envelhecimento, tem se mantido constante. E por não sabermos essas coisas, ninguém estava lá no início para nos dizer, é muito difícil desenvolver um método que calcule realmente, com precisão, a idade da Terra. Muitas pessoas parecem acreditar que a Arca de Noé foi um produto do folclore ancestral, um mito. Mas existem cada vez mais provas do relato bíblico sobre a Arca e o dilúvio que não podem ser ignoradas. Há um número sempre crescente de cientistas que acreditam que as evidências geológicas indicam que uma enchente global, como a descrita do livro de Gênesis, foi realmente um fato histórico. Se houve realmente um dilúvio, e se nós todos formos descendentes de Noé, pareceria estranho se só o povo judeu fosse o único a ter alguma memória disso. Mas esse não é o caso. Nas lendas e mitologias de tribos por todo o mundo, foram verificadas referências a um grande cataclismo das águas. Na verdade, os antropólogos têm colecionado 59 lendas sobre o dilúvio dos aborígenes na América do Norte, 46 da América Central e América do Sul, 31 da Europa, 17 do Oriente Médio, 23 da Ásia e 37 das ilhas dos mares do Sul e da Austrália.